Olá, bem-vindos! Neste vídeo nós vamos dar um panorama do livro de Juízes. É um livro muito especial, é o conhecido livro sangrento, é um livro muito bom e eu quero que você assista, tá bom? Livro de Juízes, agora, depois da vinheta. O livro dos Juízes foi assim chamado por causa dos vários governantes, chamados juízes. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos de seu comportamento pecaminoso. Não sabemos quem escreveu o livro dos Juízes. Uma tradição judaica diz que Samuel escreveu ou copilou o livro. Contudo, o livro reflete a perspectiva de uma época muito posterior, após a conquista das tribos do norte de Israel pela Síria, por volta de 721 a.C. O livro dos Juízes conta a história dos filhos de Israel, da época em que se estabeleceram na terra de Canaã, após a morte de Josué. O livro descreve um ciclo que se repetiu inúmeras vezes durante o reinado dos juízes. Como os israelitas não conseguiram acabar com as influências iníquas da terra prometida, envolveram-se em pecados e foram conquistados e oprimidos por seus adversários. Após os israelitas clamarem ao Senhor, ele enviou juízes para libertá-los de seus inimigos. No entanto, os israelitas logo voltavam a pecar e esse ciclo se repetiu. O livro menciona o nome de 12 juízes que governaram Israel com diferentes graus de sucesso. Juízes capítulo 1 ao capítulo 2, muitas tribos de Israel não conseguem retirar todos os velhos habitantes de Canaã. Os israelitas se esquecem do Senhor e adoram falsos deuses. O Senhor retira sua proteção e suas bênçãos. Eles são oprimidos por seus inimigos e clamam ao Senhor para que os liberte. O Senhor chama juízes para libertar os israelitas. Juízes, no capítulo 3 até o capítulo 16. O Senhor chama 12 juízes para ajudar a libertar as tribos israelitas das consequências de sua infidelidade ao Senhor. Entre eles, Débora, que liberta Israel da opressão dos cananeus, Gideão, que destrói o altar de Baal e liberta Israel dos midianitas. Um dos juízes, Sansão, luta contra os filisteus, mas é capturado como resultado de suas escolhas erradas. Ele morre depois de causar o desabamento de um edifício sobre si e muitos filisteus. Nos últimos capítulos do livro dos Juízes, o autor deixou de relatar histórias de heróis de Israel e passou a narrar dois incidentes que ilustram o estado decaído em que se encontravam a religião e a moralidade nos dias em que Israel abandonou a aliança que fizera com o Senhor e preferia então fazer o que parecia bem aos seus próprios olhos. Juízes, no capítulo 17 até o capítulo 21. Mica e seus danitas criam santuários dedicados à adoração de ídolos, e uma concubina levita é maltratada e morta. 11 tribos israelitas se unem para lutar contra a tribo de Benjamim e quase a destroem completamente. As histórias de Mica, o levita, e da migração dos danitas, relatadas nos capítulos 17 e 18, e a história da violação da concubina em Gibeá, e o castigo dos benjamitas nos capítulos 19 até o 21, são exemplos dos piores dias de Israel. Nenhum aspecto das narrativas demonstra que os israelitas estivessem procedendo bem. Estes foram os juízes deste livro: Otiniel,
visto em Juízes, no capítulo 3, a partir do verso 7. Otiniel era sobrinho de Calebe, um dos líderes dos israelitas durante a conquista de Canaã. Ele era um grande guerreiro, e quando o rei da Mesopotâmia oprimiu seu povo, Otiniel liderou a luta contra ele. Eude, Juízes capítulo 3, a partir do verso 12, governou por 80 anos. Eude era um homem canhoto que usou essa diferença para derrotar o rei de Moabe. Ele escondeu uma pequena espada debaixo da sua roupa ao lado direito. Os guardas ficariam mais de olho do outro lado, porque destros colocavam suas espadas do lado esquerdo. Eude fingiu ter uma mensagem para o rei Eglon e conseguiu uma audiência privada com ele. Então, ele pegou na espada e matou o rei. Sangar, Juízes, capítulo 3, verso 31. Pouco se sabe sobre Sangar. A Bíblia apenas diz que ele era filho de Anate e que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Débora, Juízes capítulo 4 até o capítulo 5, verso 31. Governou por 40 anos. Débora era uma profetisa que era procurada pelo povo de Israel para resolver questões difíceis. Quando o rei de Canaã oprimiu os israelitas, ela convocou Baraque, um líder militar da tribo de Naftali. Débora acompanhou Baraque na campanha de guerra e os israelitas tiveram uma grande vitória, apesar de os inimigos terem armas de guerra muito mais avançadas. Gideão, Juízes capítulo 6 até o capítulo 8, verso 35. Governou também por 40 anos. Gideão foi escolhido por Deus para libertar seu povo da opressão dos midianitas, que vinham todos os anos para devastar sua terra. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército de vários milhares. Tolá, Juízes 9 até o capítulo 10. A história de Tolá não tem muitos detalhes. Ele liderou os israelitas por 23 anos e foi um libertador para o seu povo. Jair, Juízes capítulo 10, a partir do verso 3. Jair era um homem da cidade de Gileade, no território da tribo de Manassés, que se tornou um juiz em Israel. Ele teve 30 filhos, que se tornaram líderes de 30 cidades da região. Essas cidades ficaram conhecidas como os povoados de Jair. Jefté, Juízes capítulo 10 até o capítulo 12. Jefté era o filho ilegítimo de um homem de Gileade com uma prostituta, e seus irmãos expulsaram-no de casa. Mas, quando os amonitas vieram para atacar Gileade, sua família o chamou de volta para liderar a luta contra os inimigos, prometendo que ele seria o chefe da região. Jefté tentou negociar uma retirada pacífica dos amonitas, mas eles se recusaram. Por isso, foram para a guerra. Antes de começar a luta, Jefté prometeu a Deus que, se vencesse a batalha, a primeira coisa que saísse ao seu encontro seria oferecida em sacrifício. A guerra resultou em uma grande vitória para os israelitas, mas quando Jefté voltou para casa, sua única filha foi a primeira pessoa a sair ao seu encontro. Jefté ficou muito triste, mas cumpriu o seu voto. Depois disso, ele se desentendeu com a tribo de Efraim, entrando em guerra com seus compatriotas e matando muito deles. Ibsã, Juízes 12. Ibsã era de Belém e foi um líder de Israel durante 7 anos. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Elon, Juízes capítulo 12, verso 11. Elon foi juiz de Israel por 10 anos. Abdom, Juízes 12, verso 14. Abdom era de um lugar chamado Piratom, na região de Efraim, e foi juiz por 8 anos. Ele teve 40 filhos e 30 netos. Sansão, Juízes capítulo 13 até o capítulo 16. Sansão ficou conhecido por sua
força sobrenatural. Como parte de sua consagração a Deus, seu cabelo nunca foi cortado. E ele conseguia matar um leão com uma das suas próprias mãos. Sansão teve muitas lutas com os filisteus, que oprimiam os israelitas, e matou muito deles. Mas Sansão também era impulsivo e tinha pouco domínio próprio. Ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que o convenceu a contar-lhe o segredo de sua força. Dalila cortou seu cabelo e Sansão ficou fraco e foi entregue aos filisteus, que furaram seus olhos. Mesmo assim, Deus devolveu a Sansão sua força e ele usou seu poder uma última vez para destruir um templo pagão com muitos inimigos lá dentro. Eli e Samuel foram os últimos juízes de Israel.